Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Se inscreva, você que tá chegando aí, né? Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, aqui você é muito bem-vindo, torcedor do Mengão, torcedores de outros clubes também que querem acompanhar o que acontece no Flamengo. Aqui a gente fala com parcialidade, né, sobre o Flamengo. A gente torce para o Mengão, fala sobre futebol, principalmente sobre o Flamengo, com parcialidade. Mas vamos trazer aqui algumas informações sobre essa venda do Lucas Paquetá, essa saída do Lucas Paquetá, né, para o Milan da Itália. Antes da gente começar a falar aí do Lucas Paquetá, nós já estamos aí com cerca de 36 a 40 mil ingressos vendidos, porque a última parcial foram 36 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Fluminense, tá? Esse sábado. Então nós vamos ter aí casa cheia, muito provavelmente casa cheia. Então nós temos aí, a próxima parcial já deve estar configurada, próxima aí dos 40 mil, tá? A última foi 36 mais cedo, e aí estamos nessa casa entre 36 e 40 mil ingressos vendidos. Algumas informações novas para a gente atualizar vocês. Temos aí o salário divulgado lá pela imprensa italiana e vai girar, né, em torno de 1,7 milhões de euros ano, o que gera aí um valor de 6 se não me engano, não, 7 alguma coisa milhões de reais no ano. Eu sei que a conta mensal, tá? O salário mensal em reais do Lucas Paquetá vai passar a ser 613 mil reais. Tem ainda a questão de luvas lá que ele vai receber, tem uma nota preta que ele vai receber. Então, tudo indica, né, que o jogador se apresente em janeiro, vai em janeiro lá pro Milan. Uma outra situação para a gente falar sobre a venda dele, que antes tinha sido divulgado até pelo nosso amigo lá, o Rafa Flamengo, que seria 50 milhões de euros a venda. Não foi. Foram apenas 35 milhões de euros, né? Desses 35 milhões de euros, o Flamengo fica com aproximadamente 24 alguma coisa, quase 25 milhões de euros, que vai dar aí uns 105 milhões de reais para o Flamengo. Esse é o valor que o Flamengo, no caso, recebe, né? Lembrando, tem muita gente reclamando aí que o Flamengo teve um pedido aí de empréstimo que foi negado pelo COAD, né? Que é o Conselho de Administração, que era 63 milhões de reais para cobrir contratação de Vitinho, para cobrir uma série de coisas, inclusive que contavam, né, com a classificação para a final da Copa do Brasil, que geraria ao Flamengo 20 milhões só se ele já fosse vice, seria 20, se fosse campeão 50 milhões. Bem, não conseguindo isso, o Flamengo teve que partir para empréstimo, o COAD não autorizou, e aí muita gente culpando isso, né, pela questão da venda do Lucas Paquetá para o Milan, querendo dizer que fizeram isso já visando o pagamento, né, vamos dizer assim, para cobrir esse rombo. Tem mais gente falando, chateado, que o Ricardo Lomba, vice de futebol, no lançamento de sua candidatura, já falava que ele seria vendido, né? Que isso lá em julho, né? Falando que estava torcendo para acabar a janela, para fechar a janela, e que se a janela fechasse, era muito difícil conseguir segurar ele, porque ele sairia em dezembro para janeiro, no caso, na outra janela. Então, realmente não conseguiu segurar. E tem outras situações que a gente vai vendo acontecer aí, muita gente reclamando, né? Tem gente que reclama que, como a gente teve até uma informação de um jogador, né, lá da Europa, amigo do Paquetá, que ele consultou sobre a Itália na sexta-feira, né? Então, a gente teve a informação que a gente publicou aqui, que o Eduardo Duran tinha viajado, estava fora do país, e que tinha saído na imprensa lá fora que ele estava reunido com o Leonardo. A outra informação que a gente trouxe, né, que a gente inclusive conversou com gente ligada ao Leonardo, que o Leonardo realmente faria de tudo para levar
o Lucas Paquetá, mas que não conseguiria também na janela do meio do ano, mas que para o final do ano teria como convencer. Teve dedo do Kaká, participação do Kaká, participação do Leonardo, mexendo até com a cabeça do Lucas Paquetá, explicando que depois do Milan ele ainda poderia encontrar mais mercado ainda na Europa. Trazer então para vocês aqui a informação correta sobre o pagamento do Milan. O Milan deve estar pagando agora em novembro, né? Novembro, um sinal, e a maior parte do pagamento será feita em janeiro, tá? Então, nem fica com a gestão atual a maior parte do pagamento. A maior parte do pagamento entra em janeiro, para quem for o presidente. Os mais cotados aí, o Ricardo Lomba ou o Rodolfo Landim, tá certo? Então, esse pagamento aí dos 25 milhões de euros, 24,5 milhões de euros, para ser mais exato, que é respectivo aos 35 milhões que foram pagos, esses 24 vão estar entrando aí novembro, um sinal, e depois apenas em janeiro. Sobre a questão do bônus que eu falei ainda agora, tá? É um bônus extra de 10 milhões de euros, de acordo com desempenhos e tudo mais, e aí vai ser dividido também, tá? Com aquela formação 70-30, Flamengo 70 e 30, jogador, staff do jogador e tudo mais. Uma informação interessante para a gente trazer é que essa venda do Paquetá foi mais cara, inclusive, que a do Gabriel Jesus. E vale lembrar que o Gabriel Jesus saiu do Palmeiras com título, né? Com títulos importantes. O Paquetá, queira ou não, ele não conquistou nada no Flamengo. E não estava vivendo uma boa fase. E ano que vem, ninguém sabe se ele continuaria do mesmo jeito, né? Tendo a visibilidade que ele conseguiu. A verdade por mais que a gente considere, eu considero que foi pouco perto do que era o valor da multa rescisória, 50 milhões, e que o Flamengo tentava subir para 70 milhões. Mas 35 milhões, o problema é que o Flamengo fica só com 25. Mas os 35, que foi o valor da negociação, é melhor do que o valor dos 32 milhões do Gabriel Jesus. E coloca a negociação do Paquetá no top 10, tá? Em 6º lugar. E tem ainda a do Vinícius Júnior, que está mais lá para cima. Então, o que a gente tem a dizer é que o Flamengo está com 2 vendas aí no top 10 de maiores vendas do futebol brasileiro. A gente defende a venda de jogador, o desmanche da base, a venda de jogador, transformar o futebol do Flamengo em uma fábrica para fornecer material humano para os europeus. Não, a gente não apoia, a gente não está feliz, eu não estou nem um pouco satisfeito com isso, eu fiquei chateado. Mas a verdade que a gente tem a dizer é que o valor, por mais que seja muito abaixo do que a gente esperava, ainda assim está lá no top 10, né? A gente não sabe se ele ia se valorizar ou se ele ia de repente passar a não interessar mais a clube nenhum ano que vem. E tem uma outra questão importante para a gente falar, né? Conversando com o pessoal da diretoria do Flamengo, todos eles explicam que tentaram de todas as formas, tá? Apesar de eu achar um absurdo ter concretizado essa venda com um valor abaixo da multa, eu acho que poderia ter sido negociado alguma coisa, o Flamengo ficar com 30%, né, do jogador ainda, alguma coisa o Flamengo poderia fazer, tá? Tinha que se resguardar de alguma forma. Apesar do Flamengo ter tentado de todas as formas subir a multa para 70 milhões, oferecer até algumas situações melhores, aumento salarial e tudo mais, ele não quis, né? Nem ele, nem o Eduardo Duran não quiseram de forma alguma, tá? Ele chegou a falar que estava sendo procurado pelo Flamengo. Teve uma entrevista do Paquetá que ele chegou a falar que estava sendo procurado para renovar, mas não quis. E aí o que aconteceu? Começou a entrar naquele momento de má fase, foi até um momento que a gente criticou ele, momento que a torcida vaiou. Ele estava num momento de uma má fase, né? Foi convocado, foi juntando tudo isso, sempre a seleção brasileira participando muito nessas questões todas. E aí o que acontece? O Flamengo, percebendo que não vai conseguir renovar, procurou o seu empresário, procurou o Eduardo Duran e autorizou que o mesmo, então, já que o jogador não queria renovar e não queria subir, no caso, a sua multa rescisória, que ele procurasse propostas para o jogador, tá?
e ele trouxe algumas propostas, não foi uma só, ele trouxe algumas propostas, tá? Pelo Lucas Paquetá, e a melhor proposta era a do Milan, e ainda tinha a questão de que o Leonardo, o Kaká e algumas pessoas estavam fazendo a cabeça do jogador, né? Então o Paquetá também não seria leviano, sem ter uma prova, dizer que o Paquetá queria sair, né? Que o Paquetá estava forçando a sua saída. Não, forçando não, ele não vinha bem, né? O Flamengo não conseguia renovar. O Eduardo Uran, empresário do jogador, chegou com as propostas, foi tudo colocado na mesa e o Flamengo acabou optando por aceitar a proposta do Milan, tá certo? Galera, então é isso. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado. Não deixe de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Muito obrigado, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!